Vamos lá, gente. Glossário. Essa é outra parte importante. Quer dizer, agora está começando a esquentar as coisas, tá? Estamos começando, eu estou entrando devagarinho, tá? É, Começar a dar conceitos básicos aí do bácula, tá? Esses conceitos aqui, apesar de ser do fala bácula, assim, muitos deles são comuns a todas as ferramentas de backup. Se você entender esses conceitos aqui, vocês vão matar a pau qualquer ferramenta de backup, tá? Retenção, gente. Esse é talvez o conceito mais importante das ferramentas de backup. É o período de tempo no qual os dados backupeados não podem ser sobrescritos ou apagados dos volumes de backup. Ou seja, eu configuro, né, aquele tempo de retenção e todo o trabalho de backup que eu fizer ali, ele vai ser armazenado por aquele tempo, sei lá, exemplo, um ano, por aquele um ano que eu configurei na ferramenta Bácula. Obviamente que a não ser que haja intervenção humana. Então, assim, ele vai ficar armazenado por um ano, o Bácula nunca vai sobrescrever aqueles dados, em nenhuma hipótese. Mas, se alguém for lá, né, algum administrador for lá e explicitamente falar que quer reutilizar aquele volume, que quer sobrescrever aqueles dados, ele vai conseguir. Né? Então, assim, o ideal é que o Bácula trabalhe de maneira toda automatizada, que você tenha grave o backup, que aconteça a contagem da retenção e que ao final da retenção o bácula esteja configurado para automaticamente sobrescrever aqueles dados, né? Ou seja, evitar intervenção humana para que não haja erros. Né? Todo mundo algum dia aí já fez uma caquinha em um servidor de produção, então assim tem que ter muito cuidado. Expiração é justamente quando termina a retenção de backup. Então, assim, normalmente ela permite que a ferramenta sobrescreva o volume expirado, aquilo que eu estava falando. Então, essa operação aqui de sobrescrever a gente comumente chama de reciclar, ou seja, aquele volume está sendo reciclado, né? E esse volume é reciclado caso novos jobs de backup necessitem de espaço para ser gravados. Tá? As ferramentas de backup, gente, elas preservam os dados o máximo possível. Então, o fato daquele volume ter expirado, né, ou seja, aquele job feito ter passado daquele um ano, né, do período de expiração, não significa que eu não posso mais restaurar aqueles dados. Se aquele volume não foi, se a ferramenta de backup não precisou de mais espaço, se ele tem espaço livre lá, fitas virgens, espaço livre, ele vai preferir gravar nas fitas virgens, no espaço livre, ao invés de reciclar aquele backup que tem um ano de retenção, que já expirou, tá? Mas ele vai preferir gravar em um espaço em branco ao invés de reciclar aquele volume, tá? Então, assim, passou a expiração não significa que você não consiga mais restaurar aquela fita. Job. Job, gente, é a unidade de operação da ferramenta de backup. É o trabalho, né? É um evento único com duração finita. Então, isso é muito básico, né? Eu acho que aqui vocês já devem ter alguma experiência com isso. Existem outros tipos, mas basicamente são jobs de backup, né? Escrita, né? Vai escrever no storage, de armazenamento. E jobs de leitura, que são jobs de restore, jobs de restauração. Existem também outros tipos de backup providos pelo Bacula, tá? E esses também são, apesar de não serem primordiais, né, para a sua rotina de backups, eles são, gente, uma mão na roda. Por exemplo, o job de cópia. O que é o job de cópia? Exemplo um. Eu tenho um robô. Hoje vocês têm um robô de fitas LTO3 na empresa de vocês. Aí vocês vão fazer backup nele. Daqui a 7 anos, 6 anos, LTO3 nem existe mais. Esse robô de vocês está sem suporte já, mas em compensação você tem vários dados de backup naquele robozinho antigo. Então, o que, que o job de cópia você pode fazer? Você pode comprar um robô de fitas novo, LTO10, ou sei lá qual vai ser a tecnologia da época, e copiar todos aqueles backups que você fez no LTO3, copiar para o robô novo LTO10, tá? Preservando todas as características do backup, permissões, que mais, Heitor? Metadados, tá? É como se fosse o backup original, você só está movendo ele de lugar. E esse job de cópia você não precisa acessar o servidor original, você só é de storage para storage.
Outro exemplo legal que vocês podem precisar para esse job de cópia. Ah, então eu quero fazer meus backups aqui, mas parte dos meus backups eu quero salvar na Amazon, eu quero salvar na nuvem, eu quero salvar em outro prédio. Pode também usar o backup tipo cópia, copiar determinados backups de um lugar para outro. Sacaram? Então isso daqui é show de bola e vai te permitir, vai te dar um universo aí de opções na configuração do seu backup. Purge, gente, esse conceito aqui pode parecer um pouco abstrato para vocês, mas ao longo que a gente entrar na parte prática, vocês vão entender melhor. Purge, gente, é purgar, né? É o que o próprio nome fala, né? Eliminar, vem de expurgar, né? Pensa sei lá, no exorcista, né? Purgar o mal daquele corpo e tal, alguma coisa assim, né? É você purgar as informações da ferramenta de backup a respeito daquele volume, daqueles jobs que estão gravados na fita, no storage, para que ele possa ser sobrescrito. Tá? Então, assim, quando. Lembra que eu falei da retenção, da expiração, né? Ou seja, retenção de um ano, expirou, o bácula precisa de um volume para gravar. Então, ele vai utilizar. Não é transparente para o usuário, tem um subcomando do bácula, esse purge. O ideal é que ele faça automático, então ele vai purgar aquele volume, ou seja, aquele volume que contém informações do backup, tá? E depois que ele purga, aí sim ele pode sobrescrever aquele volume, tá? Então, assim, mas por que eu falo do purga, Heitor, se em tese é para ser uma coisa automática? Porque se em algum momento você quiser forçar o bácula a sobrescrever uma determinada fita, um determinado volume, esse é o nome do comando, é o comando purge, tá? Em inglês não é nem purge, é purge, né? A pronúncia. Então, assim, é purgar. É aquilo que eu falei, né? Geralmente é executado automaticamente quando o volume é expirado e outro job precisa de espaço para gravação. Volume, gente. O volume é a divisão lógica na qual a ferramenta de backup pode armazenar dados de diferentes servidores. Ou seja, tem gente que é meio doidinha que gosta de fazer com que o bácula crie vários volumes para servidores diferentes, tá? Gente, isso não tem a menor necessidade. Gente, volume é uma divisão lógica, tá? Não é uma partição, não é uma partição de HD, tá? No caso de HD, cada volume de backup é um arquivo, tá? E no caso da fita magnética, a própria fita, cada fita só pode conter um volume, tá? Então, assim, é uma partição lógica, é um conceito lógico. Pensa numa caixa onde a ferramenta de backup vai estar jogando seus dados. O volume, gente, ele tem uma peculiaridade muito, muito específica, que a forma dele é uma sequência de bytes. O que é uma sequência de bytes, gente? No volume eu não tenho um sistema de arquivos, tá? Eu não tenho um sistema de arquivos na fita magnética e nessa sequência de bytes, né? Nesse volume que eu tenho em disco, eu também não tenho um sistema de arquivos. O disco tem um sistema de arquivos, né? Óbvio, mas aquele volume em si, aqueles dados que eu estou jogando lá dentro, não tem um sistema de arquivos ali, ou seja, eu estou jogando tudo numa sequência de bytes. E por que funciona assim, Heitor, as ferramentas de backup? Porque é mais prático, é mais rápido na hora de você gravar, é mais prático na hora de você sobrescrever, tá? E o controle dos bytes, né? Ou seja, do que está sendo gravado, onde estão os dados, ficam todos a cargo da ferramenta de backup, tá? Então, assim, só o que você tem que saber aqui de importante é que o bácula vai precisar de volumes para gravar seus backups. Esses volumes vão ter que ser de um tamanho superior ao ou você pode assim, você precisa ter volumes com a quantidade que lhe forneçam a quantidade de dados suficiente para o seu backup. Eles têm que ter um tamanho que comporte seus backups, tá? Eu posso ter um backup que ocupe mais de um volume. Isso para o bácula é transparente. Eu posso ter jobs de backup que ocupem mais de uma fita ou mais de um volume em disco, tá? E o mais importante aqui é saber que no caso dos backups do bácula em disco, esses volumes serão arquivos. Então, aí no caso do disco, eu posso criar vários volumes para aquele disco.
Mas no caso da fita magnética, isso não existe. Você só pode ter um volume por fita. Então, aquele volume vai ter uma capacidade igual ao tamanho da sua fita. Tá? Uma coisa importante também, gente, sobre esses volumes é o seguinte: a reciclagem deles, né, ou seja, o purge deles, ele é booleano, não, desculpa, é uma transação atômica. Ou eu reciclo ele todo, ou seja, ou eu descarto todos os dados que estão nele, ou eu não descarto nada. Então, assim, isso no caso das fitas pode ser até ruim, porque você pode ter uma fita de 3 terabytes, se você só gravar, sei lá, 100 gigabytes e precisar reciclar aquela fita, você vai ter um espaço subutilizado. E é por isso que no caso de backup em disco, você assim, priorizar você ter vários volumes de backup no mesmo disco. Porque se você tiver, por exemplo, um disco só de 1 tera para fazer backup, se você tiver apenas um volume dentro daquele disco de 1 tera, na hora de você reciclar, você vai perder todos os backups naquele volume de 1 tera. Tá? Então é muito mais lógico, é muito mais inteligente você criar volume, sei lá, de 25 gigabytes, de 50 gigabytes, e o Bacula vai ter, sei lá, 20 volumes de backup de 50 gigabytes no disco de 1 tera. Então, se ele precisar reciclar, ele vai reciclar só um volume de 50 gigabytes. Ele só vai perder parte dos dados. Gente, já paro aqui para a gente tirar as dúvidas, tá? Eu sei que vocês devem ter. Pool. Pool é um conjunto de volumes, né? A gente acabou de falar dos volumes, vamos falar de pool. Pool é um grupo de volumes, tá, gente? Que devem compartilhar de mesmas propriedades, mesmos atributos, tá? A melhor analogia que eu faço sobre a pool em relação a volumes é a questão, não sei se vocês trabalham ou já trabalharam com serviço de diretório, né? Esse pool nada mais é do que o grupo do serviço diretório, ou seja, todos aqueles objetos, usuários que pertencem àquele grupo herdam as mesmas características. Então, assim, você quer dar permissão para determinados usuários imprimirem na impressora. Você coloca ele naquele grupo que tem acesso à impressora e eles vão herdar aquela permissão. Mesma coisa é os volumes aqui dentro da pool, tá? Todo job de backup ele é submetido para uma pool, tá? Muita gente pensa assim, eu vou submeter um job de backup e eu vou escolher em que volume ele vai ser gravado. Não. Geralmente, essa gerência é feita pela ferramenta de backup. Então, assim, quando você submete um job de backup, você submete por uma pool, tá? E aí, a ferramenta de backup, elas têm um algoritmo que vai dizer qual o melhor volume qual o melhor volume para gravar aquele job de backup, tá? E aqui tem uma regra implícita, essa regra não é uma regra escrita nem nada, mas assim, eu sempre recomendo trabalhar dessa forma. Todos os volumes de um mesmo grupo, de uma mesma pool, devem utilizar o mesmo dispositivo de armazenamento. Então, se você tem um robô de fitas e um storage em disco para fazer backup, então eu devo ter no mínimo aí uma pool de volumes para o robô de fitas, para você trabalhar com as fitas, e uma pool de volumes para você trabalhar com discos, né? Um grupo de volumes em disco, outro grupo de volumes em fita. Isso, gente, é uma tentativa de sumarizar isso que eu falei para vocês, tá? Então aqui eu vou falar daqui a pouco do banco de dados do Bacula. Então, dentro do banco de dados do Bacula, você vai ter as pools, tá? As pools de backup. Normalmente eu gosto de trabalhar com pools diárias, semanais, mensais. Aqui no caso eu separei as pools para mostrar volumes em disco e volumes em fita. Então, se eu tenho um HD aqui, né, uma pool de volumes aqui em disco, eu posso ter quantos volumes em disco eu quiser. É só eu dizer qual o tamanho desses volumes. Esses volumes podem conter N jobs de backup, em tese, infinitos jobs de backup, ou seja, lógico, quanto couber nesse volume, né? 100 gigabytes. E na pool 2 eu teria volumes de fita magnética. E aqui só para representar que cada fita magnética
só pode ter um volume, tá? Tem um novo tipo de fita, eu acho que é a LTO6, que eu já li alguma coisa de que ela pode suportar até 2 volumes, tá? Não testei ainda, não sei se isso é verdade, se eu entendi direito, tá? Mas a princípio, entenda que no caso da fita magnética e no caso da mídia ótica, cada fita, cada DVD, cada Blu-ray é apenas um volume, tá bom? E como eu falei para vocês, a reciclagem deles é atômica. Ou eu reciclo tudo, ou seja, mando o Bácula sobrescrever todos os dados que estão aqui e aí ele perde tudo, ou eu não reciclo nada. Já está acabando, tá, gente? Catálogo. Catálogo é o banco de dados. Toda ferramenta de backup ela tem um banco de dados, tá, gente? Isso é fundamental para que a ferramenta de backup saiba onde está cada dado, em que fita está cada dado, tá? Mesmo o ArcServer, mesmo outras ferramentas, todas elas têm. Algumas embutem o banco de dados dentro dela própria e tal, mas todas têm. É através do banco de dados que você consegue listar os conteúdos de um backup para restaurar. Então, assim, mesmo que você não tenha aquela fita em mãos, que aquela fita não esteja espetada em um drive, você consegue listar através do banco de dados, porque é lá onde está o índice, ou seja, em que fita está cada arquivo. E o Bácula é a única ferramenta de backup multi-banco de dados. E isso, assim, você pode pensar, pô, é uma besteira. Mas, por exemplo, eu já trabalhei com ArcServer. E aí o ArcServer corrompeu o banco de dados dele, e aí mesmo eu tentando restaurar pelas rotinas dele, sempre dava problema. O que que você faz se você não tem um suporte do fornecedor? Senta no chão e chora. Já com bancos livres, né, MySQL, PostgreSQLite, que o Bácula suporta para armazenar seu banco de dados, você já tive banco MySQL corrompido, Postgres também, e aí assim, eu não sou DBA, não sou analista de banco de dados, mas pesquisando na internet e tal, com poucos procedimentos eu consegui restaurar meu banco de dados, né, sanar o problema que aconteceu, enfim, muito tranquilamente. Mais uma vez, só para relembrar que todas essas informações elas ficam no banco de dados do Bácula. Então, assim, o banco de dados do Bácula é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, fazer backup dele, inclusive, vou mostrar para vocês. Porque se você perde ele, você perde todos os índices, ou seja, você deixa de poder restaurar de maneira fácil os jobs específicos que você precisa restaurar, tá? Fileset. Fileset é a lista de arquivos ou diretórios que seriam copiados pelos jobs. Tá? Todo fileset de ferramenta de backup funciona mais ou menos da mesma maneira. Ou você inclui diretórios ou exclui. Tá? E quando você inclui, a ferramenta de backup vai querer pegar esses arquivos recursivamente. Então, por exemplo, se eu incluo a raiz de um sistema Linux, eu posso querer excluir alguns diretórios que não são necessários, fazer backup, por exemplo, /tmp, /proc, né? Então aqui, só um exemplo geral. Fazer backup de um sistema operacional inteiro ou apenas de determinados arquivos é uma opção do administrador, é uma opção de vocês, a gente vai conversar sobre isso mais na frente. No caso do Bácula, eu posso usar também expressões regulares para filtrar determinados tipos de arquivo. Não quero fazer backup de .mp3, não quero fazer backup de .iso. Tudo isso a gente consegue filtrar também no fileset. Política de backup não tem a ver com Bácula, é um documento corporativo formal que descreve os períodos de retenção, periodicidade e outros aspectos de backup. É um documento, gente, que eu vou falar sobre isso também mais na frente, mas que é indispensável para você conseguir planejar o seu backup, tá? Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Grandfather, Father e Son, esquema de rotação de backups mais utilizado no mundo. Utiliza hierarquia de backups, né? Ele faz uma rotação, então, normalmente distribuído entre backups diários, semanais e mensais. E por último, gente, o último conceito aí é o backup on-site e off-site, que é o quê? On-site, backup no mesmo prédio dos dados de origem.
off-site o backup em outro prédio. Maior exemplo mais significativo de backup off-site que deu errado: Torres Gêmeas. As normas ISO recomendam que os backups off-site sejam feitos a 15 quilômetros de distância no mínimo do dado original. Nem sempre a gente consegue cumprir isso, né, gente? Por tudo aquilo que eu falei, questão de custo versus risco, né? O custo disso. Então, assim, isso deu errado porque o backup de uma torre era feito em outra, era a mesma empresa de TI que fazia a administração das duas torres. Na hora que uma torre caiu, né, no atentado de 11 de setembro, a estratégia de backup deles ainda funcionava, né? A partir do momento que caiu a segunda torre, foram perdidos não só os dados originais, como os de backup, e aí teve muita empresa que decretou falência por não conseguir mais operar, por ter perdido todos os softwares, todas as bases de clientes, fornecedores, etc. E aí realmente não teve jeito. É uma estratégia de backup off-site que deu errado, enfim, uma estratégia de backup que ninguém esperava, né? Ninguém podia prever esse atentado.